Carshop TV, a gente está dando início a mais um programa e hoje no local, olha só que mesa bonita aqui de café da manhã, já teve o pessoal aqui acessando essa mesa e lá dentro está acontecendo um evento super importante, que é um evento que tem a ver com a movimentação dos veículos, não só no online, a gente vem dando uma sequência no Carshop TV falando da venda online, falando da compra de veículos pela internet, mas também o crescimento com as lojas. E por que eu estou falando isso? Porque a venda dos veículos que acontece através da internet não é só C2C, consumidor para consumidor, dono de carro para quem quer comprar carro para uso particular, mas principalmente o que está acontecendo no mercado hoje? Existe um largo crescimento das lojas expondo todo o seu estoque na internet através do uso das plataformas, e a Web Motors, que é do Santander, ela é super presente, uma das maiores, a mais antiga, uma das maiores plataformas do mundo, olha só, e eles estão então disponibilizando o uso dessa plataforma ao longo dos anos aí para todos os nossos lojistas do estado da Paraíba, e a gente tem uma super representatividade e eles vieram aqui. Esse café da manhã é realizado pelo Santander em parceria com a Fenalta, em parceria com o Sinvep, o Sindicato dos Lojistas de Veículos do Estado da Paraíba, os veículos seminovos, e o Santander, como banco que trabalha no financiamento dos veículos, possibilita tudo isso através das negociações com as lojas. E a Web Motors está presente, nesse momento está falando lá dentro e está apresentando o lastro de negócios que é possível através do portal. Então do que a gente está falando? De aquecimento de negócios, e o programa de hoje tem a ver com isso. A gente vai entrevistar aí as representatividades, o Head Nordeste, que é a Mônica, o Head Nacional, que Biasotto vai falar um pouco sobre isso e a perspectiva dos negócios, e a Web Motors falando então da realidade desse portal, que é sim uma grande ferramenta, uma excelente ferramenta para a evolução dos negócios, não de consumidor para consumidor apenas, que representa aí pouco mais de 20%, mas principalmente os lojistas entregando a melhor forma de negociação. Vamos juntos, tem bastante assunto bom aí sobre o segmento automotivo. No programa de hoje é Carshop TV, super agradecimento a Marchand que me veste aqui para o programa, e segue com a gente porque tem bastante coisa legal para a gente tratar hoje. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Carshop TV, é isso aí. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos, super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança? Você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado, aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! A gente está falando de compra de veículos, claro que a gente tem que falar
com os bancos que estão presentes nesse processo que é a decisão de compra e a viabilidade do negócio através dos bancos. Então, isso tudo acontece. Quem não comprou carro em financiamento ou buscando a melhor condição, e o Santander está super presente nisso. Estou aqui com a Mônica Sidônio, né? Tudo bem, Mônica? Como Tudo bem, um prazer estar aqui com você novamente nesse evento que a gente fala muito nessa história do Santander Financiamentos, o quanto a gente ajuda o lojista e ajuda o cliente final a obter o maior dos sonhos, que é a compra do seu veículo. Tem um negócio muito importante que é assim, quando o cliente ele chega numa loja, ou chega num feirão, ou chega numa ação de vendas, ele quer agilidade no processo. E o banco, ele é responsável, e o Santander ele faz muito bem esse papel, de entender, interpretar a realidade financeira do cliente, transformar esse sonho dele em aquisição do veículo em algo possível e viável. Fala para mim o seguinte, como é que muita gente que está assistindo a gente agora tem essa dificuldade. Por que o meu financiamento não aprova? Eu queria financiar mais e não consigo. A relação com o cliente ela tem a ver com esse equilíbrio, não é assim? Tem. O que acontece hoje, cada cliente tem sua nota de crédito. E muitas vezes, quando eu analiso um cadastro ou um crédito e ele se compromete um pouco mais da sua renda, pelo nível de informação que eu tenho daquele CPF, muitas vezes eu diminuo o crédito. Mas hoje, mais do que nunca, a gente está fazendo apostas, porque a gente vê uma tendência de mercado, de um equilíbrio. Então, nesse momento, a abertura de crédito está maior. E mesmo com uma Selic alta, para as boas notas de crédito, a gente tem boas taxas, porque nunca vai deixar de existir para um bom cliente, um bom pagador, boas taxas e uma abertura maior de crédito. Quer dizer, a gente está falando de viabilidade, mas de possibilidades reais. Vamos falar desse momento? A gente está aqui nesse café, que é um evento que tem a ver com esse aquecimento, né? Para esse momento que abre, a gente está saindo agora dessa época de inverno, de chuva, o Nordeste sofre, como o Brasil inteiro aí sofre com essa estação do ano, né? Que tem uma mudança radical na nossa realidade e o consumo também baixa em vários setores. O setor automotivo ele tem aquecimento nesse momento e para o final do ano, não é assim? Perfeito. Ele manteve os números do ano passado, que são números bons, né? E mesmo com chuva, a chuva é uma bênção para esse sertão, porque movimenta o interior, tá? Assim, ele movimenta um mercado super importante que precisa dessa chuva. E como hoje a venda ela é muito procurada pelos aplicativos, o cliente não precisa se deslocar a uma loja, né? Ele já tem o seu crédito aprovado na busca no próprio aplicativo, que a Webmotos faz isso muito bem. Então, o que eu vejo é um mercado pulsante, um mercado de oportunidades, um mercado de modelo novo, um mercado de um lojista muito melhor preparado para isso e preparando melhor os produtos, tá? E outra coisa assim, fortalecendo a segurança do cliente, tanto como no risco do crédito dele, como no risco da garantia dele, que isso é super importante. Então, esse é um grande momento, com chuva ou sem chuva, mas com a energia do Nordeste, que é esse sol maravilhoso, das pessoas comprarem e trocarem seu veículo. Maravilha. Obrigado, Mônica, pelas informações. É um prazer sempre estar com você, né? Então, conta com a gente e vamos para os nossos eventos que vai ser um sucesso. Isso aí, bastante coisa sendo apresentada e a gente tem mais assunto no programa de hoje. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos. Super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem!
Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo para cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! E para a gente continuar o papo que a gente estava trazendo desde 2 semanas atrás, a gente está falando da compra, principalmente da compra online, mas é claro, eu falei com a Mônica ainda há pouco, que a gente está falando de um momento em que o mercado está sendo reaquecido, né? Tem essa coisa da baixa temporada para nossa realidade nordeste, claro que a gente sabe que a chuva é muito bem-vinda, é super importante, mas de alguma forma, afeta a movimentação dos negócios. Biasotto, fala pra gente como é que tá essa movimentação e a expectativa para essa retomada agora de negócios aí para até o final do ano, porque sempre tem um pico de negócios maior nessa época. Não, sem dúvida. Olá a todos. A gente sabe do pico de mercado no segundo semestre, ele é sempre mais pujante, não somente aqui na região, mas no Brasil como um todo. O Santander aqui, que é líder do mercado de financiamento no Brasil e também líder mundial aqui, a gente vai estar apoiando, a gente está aqui num evento super bacana aqui da associação local. Eu tenho certeza absoluta aqui que a gente vai ter um segundo semestre impecável, com uma economia pujante, crescendo, e aqui na Paraíba não é diferente. Quer dizer, são boas perspectivas. Total. Isso é muito importante para quem está ouvindo a gente agora. E para falar de online, estou aqui com o Eduardo, que é diretor da Web Motors Nacional. Web Motors é a maior plataforma de negócios online para quem quer comprar e vender veículos. Então, a Web Motors ela tem um histórico, e eu queria já nessa introdução dizer isso, tem um histórico de relação com o público, o consumidor, né, o C2C, o consumidor para consumidor, e essa venda, esse negócio, ela desperta volumes, né, que são despejados no mercado constantemente. A gente está falando do segmento automotivo, que é gigantesco. E quando se fala da relação entre duas pessoas que não se conhecem, a plataforma é essencial para dar essa segurança e estabilidade. Não é assim, Eduardo? Sim. A Web Motors é a maior plataforma da América Latina, tá? 12ª do mundo. Com muito orgulho, assim. A gente toma muito cuidado com os nossos anúncios, né? E indica sempre que a pessoa que está comprando um carro, seja de uma pessoa física ou de uma loja, tome todos os cuidados possíveis. A gente sempre orienta a não passar dados por WhatsApp, não clicar em links, não passar senha, não adiantar um dinheiro sem de fato ver o carro e ter todo o processo, né, combinado com o vendedor. Inclusive as nossas lojas, que são 17 mil no Brasil inteiro, são muito delas cadastradas pelo Santander, então a gente tem uma parceria muito forte com o banco, e isso dá segurança porque não são lojas que entram sem histórico. Sim. Então, para um banco aprovar uma loja, ele tem todo o cuidado do mundo, então a plataforma da Web é a mais segura que tem. Então, por isso que a gente sempre reforça, inclusive quando o cliente manda um lead, uma proposta, ou quando ele anuncia na Web, a gente dá todas as recomendações para ele tomar todos os cuidados para fazer tudo certinho. Se ele seguir as orientações, ele não vai ter problema nenhum e vai conseguir. São muito poucos os problemas que a gente tem dentro da Web Motors de fraude. Raríssimo. Essa movimentação de negócios, ela representa em percentuais, o C2C e o B2C, ou seja, empresa para consumidor e consumidor para consumidor, qual a demanda, qual o percentual do que existe hoje de estoque exposto na Web Motors? Em torno de 20% é de pessoa física, 80% é de lojista. Eu queria falar isso sobre, e colocar o holofote sobre isso, porque hoje a compra online ela não tem a ver só com essa relação dessa insegurança, então. Porque muita gente, quando fala, não, eu tenho medo de comprar online, é um produto caro, a gente está falando do automóvel, uma decisão que envolve tempo, e a família inteira se mobiliza, claro, de repente, para a compra de um carro. Então não é só consumidor para consumidor, não é só C2C. Quando é B2C, e é isso que ele está colocando, e é muito importante essa colocação, a gente está falando da idoneidade das empresas. Sim. E a segurança de um grande banco que está por trás da plataforma, e finalmente o formato da plataforma para poder atender tudo isso. Quantos anos a Web Motors tem de mercado e como é que foi essa evolução? A Web Motors está completando em agosto agora, que acabou de passar 30 anos de mercado. Uau. Então é a primeira startup nacional, né? Então a gente toma muito cuidado com segurança, porque o comprador que está... Muitos já estão trabalhando no online, muita gente já compra no online, mas estão se adaptando ainda, tem seu receio. Então a gente toma todos os cuidados, inclusive no anúncio você vê o tempo que a loja anuncia na web. Então, olha ali, o cara anuncia há 15 anos, há 20 anos, que é uma plataforma de 30 anos, né? Então, dá aquela segurança que precisa e tem, como eu falei, o Santander por trás, sempre olhando, e qualquer problema a gente tira a loja. Então, a gente tem um controle de segurança muito rígido. Sim. A gente está aqui num evento realizado e organizado juntamente com o sindicato, com o Sinvep,
o sindicato tem essa responsabilidade de lojistas credenciados, lojistas idôneos, lojistas que têm histórico. E a gente está falando de um mercado, o mercado paraibano hoje tem lojistas aí com entre 30 e 40 anos, quer dizer, são datas muito parecidas. E é claro que quando a gente fala dessa história, a gente está falando de uma percepção de mercado e uma evolução crescente, porque tem que aprender no dia a dia, né? Assim, o Web Motors também evoluiu, a plataforma ela teve crescimento não só em tecnologia, mas em formato inclusive também, porque o mercado oscila, não é assim? Claro, com certeza. E hoje que a gente está trazendo cada dia mais tecnologia, né? Hoje a gente está com as lojas aqui no evento, como o Biasotto falou, apresentando tecnologias novas, por exemplo, resposta por inteligência artificial. Então, às vezes, o cliente mandava a resposta, demorava um tempo para o lojista responder. Pelo dia a dia agitado, né? Agora com a inteligência artificial responde na hora, com todas as informações, com toda a segurança, dados protegidos. Sim. Então, acho que já tem, mas vai evoluir muito nos próximos meses aí. Eu acho que o consumidor vai gostar do que ele vai ver aí trabalhando com a gente. Maravilha. Eu ia tocar no assunto de IA e ele já adiantou aqui, super legal poder entender isso. A gente está falando da máxima tecnologia do que existe no mercado, na verdade mundial, em todos os segmentos, e a gente também tem esse apontamento desse formato e dessa tecnologia para quem quer comprar carro. Obrigado pelas informações, obrigado por vocês estarem aqui. E essa representatividade aqui no nosso mercado paraibano é super importante, porque a gente está falando de um dos mercados exponenciais da venda de veículos para o Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Maravilha. É isso, e a gente vai continuar com informação. Estamos aqui no evento, olha só, o evento do Sinvep, o evento realizado em parceria com o Santander, em parceria com as instituições, porque a gente está falando do mercado crescente dos negócios automotivos. É isso. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV, é isso aí. E é isso, a gente está encerrando mais um Car Shop TV, o nosso programa automotivo de todo sábado pela manhã, às 8h10 da manhã. A gente começa aqui a nossa programação trazendo o melhor desse segmento. E hoje a gente trouxe um assunto super bacana. A gente vem falando já há 2 programas, o terceiro programa que a gente está falando das negociações, da venda, comércio dos veículos online. E para hoje a gente encerrar esse tema, a gente veio fazer a entrevista então num evento super importante, realizado na parceria entre Sinvep, Sindicato dos Lojistas de Veículos aí automotivos, né, do estado da Paraíba, os veículos seminovos do segmento automotivo, e a gente teve a participação aí dos heads nacionais e estaduais, na verdade Nordeste, né, head nacional e head Nordeste do Banco Santander, super representatividade, são os heads, esses comerciais aí que fazem esse desenvolvimento de negócios para os lojistas, e também da Web Motors, que é o maior portal de vendas de negócios de veículos aí da América Latina, um dos maiores do mundo, com milhares de opções de veículos aí representados, e a gente veio então falar um pouquinho disso. O café da manhã, um momento especial, um bate-papo aí para poder entender os lojistas, poderem fazer as suas perguntas, questionar e entender o momento especial que a gente está vivendo, e a gente veio fazer a cobertura disso. Conversamos com as representatividades aí, tanto da Fenalto, quanto do Sinvep, quanto do Santander, quanto da Web Motors, para entender esse momento que a gente está vivendo, porque a gente está falando de crescimento e desenvolvimento de negócio. Quem quer comprar carro, tem que comprar com segurança, e tanto a plataforma, quanto o banco, quanto as lojas precisam trabalhar nesse alinhamento. É disso que a gente falou aí nessa manhã. Super momento especial, a gente está passando a estação das chuvas, começa aí o nosso mês de setembro em diante, já começa a aquecer aí a nossa alta temporada do Nordeste, e é momento, claro, de fazer bons negócios também no segmento automotivo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você chegou agora e não assistiu o conteúdo, tem um QR Code no canto da tela, você apontando a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, assiste quantas vezes quiser, tem as nossas redes sociais, deixa o seu comentário, vai ser um prazer te responder. Todo sábado a gente está aqui trazendo o melhor para você, é Car Shop TV. Segmento automotivo é super importante, é disso que a gente fala aqui toda semana. Boa semana para você, e semana que vem a gente está junto novamente.
Incomoda, viu? Quando a gente trabalha muito tempo, seja na frente do computador, seja na mesa do escritório, é comum ter dor nas articulações, a dor nos ombros, nas costas. Quem usa celular também, esse ossinho aqui. Pois é, e aí quando a gente vai fazer academia e vai começar a treinar, é claro que a gente sente muito mais porque está fazendo o exercício, o esforço. E aí imediatamente essa movimentação, ela vai ser nociva para, quando tem a recuperação muscular, sentir mais dor ainda. Então, para a gente poder entender tudo isso, a gente já passou com um ortopedista que falou sobre joelhos, cotovelo e outras áreas. Mas também é importante entender outras articulações que podem ser efeitos de uma tendinite, de uma infecção nos tendões, ou pode ser um efeito simplesmente de ser um exercício muscular feito de maneira errada. Será que a gente precisa de orientação para poder entender tudo isso e o melhor, para poder tratar tudo isso e no treino não ser prejudicado? E é isso que a gente vai falar aqui. Estou convidando você a assistir mais uma edição, olha só, do Mais Viver, que é o bloco aí falando sobre saúde, qualidade de vida dentro do nosso quintal de casa. Todo sábado a gente vai ao ar às 8h30 da manhã, depois do Cachop TV, a gente vem com o nosso quintal de casa e fala sobre variedades. Esse é um programa tipo revista, com muitas variedades. A Daiane traz aí o bloco para as mulheres, no quintal delas, né? E vai falar de coisas importantes no programa de hoje também, mas a gente está trazendo esse bloco que tem a ver com essa qualidade de vida, com essa diferença, e a gente está trazendo esse cenário para você. Esses programas, a gente começou na semana passada, eles são mais amplos, né? O espaço para falar desse assunto. Depois a gente vai mesclar com outras matérias, outro tipo também. Então o programa não vai falar só disso. Mas eu quero deixar essa marca aí para você e convido você a assistir com a gente. Todo sábado, então, a gente tem aqui às 8h30 e no domingo também, olha só, às 9h30 da manhã a gente tem o Quintal de Casa, a gente tem o Mais Viver para você. Vamos junto? Tem bastante coisa interessante. Se você sente assim como eu, dores no corpo, vou convidar você a apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela e para as nossas mídias sociais, nosso canal do YouTube, tem também o nosso Instagram, vai lá e deixa o seu comentário. Se você sente essas dores, eu quero saber se você está sofrendo com tudo isso, se está na hora de você sair do sedentarismo e principalmente cuidar bem de você, porque a nossa máquina para viver bem é o nosso corpo e a gente precisa ter um cuidado todo especial. Não é só estética não, estou falando de qualidade de vida. Vamos junto? Tem bastante coisa interessante no Quintal de Casa de hoje. Dia de vir a fisioterapia, olha só. E por que eu fiz isso? Porque o ombro está incomodando, pode ser tendinite. Vamos falar sobre isso? Olá, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom. Jóia. Fica à vontade. Me conte o que ele trouxe aqui. Basicamente, eu estou fazendo academia, estou treinando e tem aquela dor normal da academia. Claro. Passei com o Dr. Glauber, a gente falou de joelho, você conhece ele, a gente falou um pouco disso e ele fez ultrassom, avaliou e realmente é problema de estrutura muscular. Então agora eu estou sentindo um outro efeito. Tem aquela dor normal de fazer os exercícios, mas eu tenho um pouco de dor no ombro. E conversando com o meu personal, ele me disse então que isso pode ser um agravante pela forma como eu tenho as minhas atividades no meu dia a dia de trabalho. Vamos lá, eu tenho muito tempo, por exemplo, usando mouse no computador. E aí a gente não tem aquele cuidado de sentar da maneira certa, de posicionar o braço, a mão da maneira certa, então fica com o braço pendurado. E aí, quando eu tô dormindo, às vezes, quando eu vou dormir, e às vezes eu me mexo na cama, viro para um lado, viro para o outro, se eu dormir muito tempo em cima desse ombro, eu sinto bastante dor. Eu queria uma orientação e, na verdade, entender o que está acontecendo primeiro. Essas questões musculares, né, como você falou, principalmente relacionando ao seu joelho, realmente elas são comuns. Hoje em dia, é muito comum a gente ver as pessoas reclamando de dor. Eu sinto uma dor no ombro, eu sinto uma dor no meu quadril, no joelho. Muitas vezes vão pesquisar mais a fundo, fazer exames e nem sempre a gente tem uma condição estrutural, uma lesão estrutural associada àquela dor. Justamente porque muitas dessas dores, elas são derivadas de desequilíbrios dessa mecânica corporal. Como você falou, você usa muito o braço, né, ali na atividade laboral de ficar no computador, ficar no celular por provavelmente muitas horas seguidas, né?
E isso pode ser uma sobrecarga para essa estrutura, principalmente se isso não estava sendo equilibrado com um treino de força para a região. Você falou que começou a treinar agora. Sim. E provavelmente você já tem essa atividade laboral há muito tempo. Então, por mais que seja uma posição sentada, que o braço esteja muitas vezes apoiado, é custoso para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem a necessidade de uma movimentação um pouquinho mais variável, mais abundante. E quando a gente fica muito tempo numa mesma posição, é custoso para o nosso corpo e isso pode gerar sobrecargas mecânicas em pontos específicos, normalmente esses pontos que são mais utilizados. Entendi. Como você começou a atividade física agora, provavelmente essa região do seu ombro que você começou a se queixar, é normal ter as dores da atividade física, que é fisiológico, né? A partir do momento que você aumenta o estímulo ali em determinados músculos, aquela dor muscular mais geral, de acúmulo de ácido lático, é normal. Mas quando essa dor ela vem mais para articulação, ela não é bilateral, não é simétrica, né? Porque você exercitou os dois lados. Ela permanece ali mais de 2, 3 dias. A gente acende um alerta para entender melhor como essa dor ela está prejudicando, né? E principalmente intervir para que isso não chegue a evoluir e a virar algum acometimento estrutural pela continuação da sobrecarga naquela região. Eu falei que pode ser uma tendinite, pode ser uma dor que tem a ver com isso, porque eu já tenho isso, né, de muito tempo. Então eu sei que a minha cadeira, eu demorei para acertar uma cadeira. Eu tenho ela há alguns anos já e não abro mão porque ela me dá uma posição muito favorável. A altura da minha mesa eu tive que adaptar até que chegou uma hora que minha mesa ela é exatamente o que eu preciso. Quando eu vou para casa, por exemplo, levo o notebook, coloco lá em cima do meu balcão, em cima da minha mesa e vou tentar trabalhar, eu sofro mais. Então eu tenho essa facilidade de entender isso. Mas, por exemplo, aí tem aquele caso de que eu vou fazer uma viagem mais longa. Um tempo atrás agora eu peguei meu carro, fui para outro estado, viajei, então 5, 6, 7 horas dentro do carro dirigindo. E o carro que me é confortável no dia a dia, eu passei a sentir uma dor diferente, porque fiquei muito tempo na posição. Isso tem a ver então com esse mesmo problema? Tem a ver. E você falou uma coisa que é chave, né? O carro era confortável. Então, provavelmente, o que era confortável era o carro e o tempo que você passava nele. A partir do momento que você passa mais tempo, isso vira desconforto, que isso nos dá de informação? Que seu corpo não conseguiu gerenciar bem aquela demanda. Então, as dores elas vão aparecer quando essa balança entre demanda e a capacidade que o seu corpo tem de gerenciar essa demanda, ela tá meio desequilibrada. Então, o que acontece? A altura da cadeira, a altura da mesa, a ergonomia esteticamente perfeita, ela vai ajudar, mas é um percentual muito pequeno. Por quê? O que acontece de fato? É muito mais prejudicial você passar muito tempo na mesma posição do que você passar menos tempo numa posição que não seria ideal, por exemplo. Se você tá lá com a altura da mesa, a altura da tela no olho, na altura do olhar, né, como diz a ergonomia, mas você passa 5 horas seguidas, ininterruptas, naquela mesma posição, isso vai ser mais prejudicial para o seu corpo se você passar essas 5 horas alternando as posições. Vir um pouquinho mais para o lado, cruzar a perna, encostar na cadeira, desencostar da cadeira, Levantar também, levantar e beber uma água, ir no banheiro, quebrar esse tempo de exposição. Que legal. Do tempo de exposição, né? É muito mais eficiente do que uma ergonomia perfeita. Então, você falou quando leva o seu notebook para casa. Colocar ele numa bancada mais alta, colocar ele numa mesa, colocar ele ir para o chão, colocar um apoio, você sentar no chão enquanto o notebook. A variação das posições, do meu posicionamento é a chave. É a chave. Olha só, deixa eu dar uma dica importante, você que está assistindo a gente agora, a Milena, ela é especialista, é fisioterapeuta, especialista, inclusive nessa área de preparação para quem pratica exercícios. Então a gente está falando com alguém que é de especialidade. E super legal entender isso. A dica que ela está dando então é que, e a gente, é uma quebra de paradigma aqui, a gente está acostumado a ter o seu melhor ambiente, quando monta aquele espaço
de trabalho, claro que a gente calcula isso. Eu, como eu disse antes, eu tenho uma cadeira que eu estou há muitos anos com ela, porque aquela cadeira eu me sinto muito melhor do que sentar numa outra cadeira. Minha esposa trabalha junto comigo, tem a cadeira dela, eu sento na cadeira dela, não me sinto confortável. Mas independente disso, olha a dica que ela está dando, então super importante, variar essas posições vai fazer com que eu tenha um outro formato de adaptabilidade do meu corpo e não vai sofrer como sofria antes. Então, super legal, né? Isso. Porque se a gente parar para pensar, se a gente está lá naquela mesma posição, né, encostado, não precisa mudar a cadeira. É mais você que precisa mudar em torno daquele objeto do que você se conformar com aquela postura que a cadeira te dá, que muitas vezes é de conforto. E quanto mais confortável, menos a gente tem a tendência de variar as posições. E aí a gente só vai variar depois de um tempo de muita exposição àquela mesma posição, né? E aí sim, esse tempo que vai acabar atrapalhando mais o aparecimento da dor. Ou seja, se eu tô lá nessa cadeira, na sua cadeira, que você já, né, tem há um tempo que acha confortável, se eu me mantenho encostada o tempo todo nela, eu tô usando uma estratégia motora para manter essa posição. Se eu retiro esse encosto e venho mais um pouquinho para frente, eu já mudei o peso aqui que eu tô colocando no meu quadril, que antes estava mais posterior, ele já veio um pouquinho mais para frente. A musculatura de tronco, que estava mais relaxada porque eu tinha um apoio rígido, ela já tem que estar um pouquinho mais tônica. Então essas mudanças de estratégias que uma simples angulação aqui vai proporcionar, isso que vai te dar mais consistência, né, de se manter naquela atividade, não naquela mesma posição, sem o aparecimento de dor e principalmente de evitar sobrecargas mecânicas pontuais, que é o que vai trazer a dor. E temos uma outra situação que muita gente sofre com isso. O ossinho tá mudando, né? Porque a gente fica tanto tempo na posição mexendo no celular, que isso eu tô falando de crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, a gente tá mudando a nossa postura. E quem é 40 a mais, eu tenho 57. Então, quando você tá nessa faixa etária, a forma da gente ter a postura, ela também muda. E daí a importância até de fazer exercício físico. Me diga, isso existe? É um problema de fato? O que a gente deve fazer para evitar isso? O uso excessivo de telas, são apenas uma parcela que vão corroborar para isso. Mas, de fato, essa questão postural, né, é muito comum as pessoas reclamarem que estão ficando corcundas, que os ombros estão para frente, mas a gente precisa entender que o nosso corpo é uma assinatura dos nossos hábitos. Certo. E se a gente pensar hoje na nossa sociedade contemporânea, no como nós vivemos, praticamente tudo que a gente faz é na nossa frente. Então eu preciso usar o computador, eu tô olhando para frente e eu tenho essa tendência a curvar um pouco mais. Se eu vou preparar uma comida, mesma coisa. Se eu vou organizar minha casa, varrer, passar pano, também todos os nossos comportamentos têm essa tendência ao fechamento, né? O dirigir, praticamente tudo que a gente faz. Quando a gente relaxa numa cadeira, a gente tem a tendência também de curvar um pouco. Então, se a gente faz isso o tempo todo e a gente não tem uma atividade que estimula o inverso, é normal o nosso corpo ir adaptando para essa posição. Porque nosso sistema de movimento ele vai sempre selecionar estratégias que vão gerar mais conforto e menos gasto energético. A solução para isso é a gente, mais uma vez, variar. É a gente ter uma rotina ali de estimular exercícios, não só alongamentos, né, mas mobilidade, alongamento, que a gente proporcione o movimento inverso para o nosso corpo. Praticar atividade física já vai estimular isso, já vai conseguir equilibrar. Mas é principalmente, né, voltando ao tema principal, uma assinatura dos nossos hábitos contemporâneos. Então, pelo que você está falando, isso tem a ver com fazer um bom alongamento e uma preparação antes do exercício. Isso. E tem a ver com a reprogramação muscular. Eu achei muito importante falar disso, porque os nossos hábitos, eles acabam... É muito comum uma pessoa que treinou, é o meu caso, eu treinei no passado, fiquei muito tempo sem treinar. Quando você volta a treinar, existe uma memória muscular. Isso. Da mesma forma, eu entendo que essas atividades, elas estão programadas, então tem que fazer um reset e estabelecer de novo. Exatamente, é como se fosse basicamente isso, um reset, né, pra gente tirar aquele padrão, aquele comportamento mal adaptativo que está gerando a dor e aí, através de exercícios específicos, gerar uma reprogramação neuromuscular dessas estruturas, onde a gente vai
conseguir restabelecer o equilíbrio artrocinemático, né, que é o movimento articular junto com as estruturas musculoesqueléticas, e aí sim diminuir a região de sobrecarga mecânica da articulação e, consequentemente, a dor. Na prática, hoje existem, além das atividades de musculação, que é o que eu estou fazendo hoje, mas a gente tem natação, a gente tem alguns esportes, nós temos o Pilates, que tem menor impacto. Sim. Tudo isso tem a ver com formatos diferentes do aspecto de aproveitamento desse exercício para cada reprogramação e nova tendência para o uso do músculo? Isso. E a cada contexto, né, cada ser humano, cada indivíduo tem suas particularidades e potencialidades, então a gente vai encaixando essas atividades de acordo com aquele contexto e com as necessidades. O Pilates é uma excelente opção à atividade física. O que eu costumo dizer é, se precisa começar, vamos começar com algo que goste. Porque nada por obrigação. Sim, funciona. A gente consegue estender, ter uma boa adesão, né? Então, muitas vezes os pacientes eles vão começar ali a sua jornada dentro de voltar a ser ativo numa aula de dança, numa natação, num pilates, em um pilates, ou em alguma atividade que às vezes até tem essa questão, eu fiz dança lá no passado, gosto de fazer, vamos voltar a fazer dança. Porque o que é importante? Começar a se movimentar. Sim. E aí, a partir disso, a gente respeitando, né, lógico, uma progressão ali para a gente gerar uma melhor capacidade de adaptação daquele sistema, a gente começa a incluir novas atividades, como principalmente o treino de força, que é essencial. Sim. Obrigado, Milena, pelas informações. E que legal a gente poder ter toda essa informação para você, e é isso que a gente está apresentando aqui nesse bloco. A gente está falando de mais viver, esse é o nome do bloco e é isso que a gente quer, que você viva e viva com qualidade. Vamos continuar. Multilux Cotas Náuticas, a hora é agora, baixa temporada, chegou a hora de você adquirir a sua embarcação de forma inteligente, através do sistema de cotas. Vamos falar de jet ski? Multilux tem modelos da Seadu e tem esse lançamento Yamaha, é um GP 1900 HO, esse super jet nessas cores diferenciadas da linha 2025 zerinho, né? E grupos de apenas 4 cotistas, isso mesmo, eu tô falando um jet ski com painel digital, som prêmio, escada de reembarque completinho, 3 lugares, super conforto, anda muito. E eu tô falando de oportunidade para você, R$20 mil de entrada e o restante em 6 parcelas iguais, olha só, sem juros, no boleto de 4.750, vem navegar, é Multilux Cotas Náuticas, vem! Macio, leve e extremamente aromático, o Scuri é um vinho de Trevinesina, Itália, e é novidade aqui na Baco. Vamos conhecer? Isso, é um vinho com características elegantes e remete a frutas vermelhas e harmoniza perfeitamente com atum e queijos maduros. Olha só, opção de queijo aqui, a gente está falando do melhor. A Baco tem uma carta de vinhos excelente, vinhos de todas as partes do mundo, e esse italiano é a novidade que acabou de chegar, não é isso, Demóstenes? Exatamente, é um vinho realmente diferenciado. E tem com exclusividade, em poucas localidades você encontra aqui na Baco. Tem um atendimento especializado, tem equipe aqui para dar toda a orientação e você encontra o melhor. Lugar de encontrar, olha só, o Scuri, esse italiano é onde mesmo? Baco Vinhos Finos. Então vem para cá. E começou mais um Quintal Delas e eu tô aqui na rua. Olha quanto empreendimento, quantos imóveis. É isso, a Paraíba está crescendo muito, principalmente João Pessoa e Cabedelo. Olha quanto empreendimento a gente encontra por aí, quantos terrenos ainda se construir. É sobre isso o programa de hoje. A gente vai falar sobre o crescimento imobiliário. Quantas pessoas estão saindo de outros estados e vindo para cá, até de outros países. Muita gente para morar, muita gente para investir, e é sobre isso que eu vou falar com a Renê Lima. Ela é corretora de imóveis, consultora desse empreendimento que a gente conheceu, e ela vai falar tudo sobre isso. Crescimento, quem está vindo para cá, o que as pessoas procuram, afinal de contas, aqui na Paraíba. Vamos comigo? A gente tem visto principalmente pessoas, casais jovens, que têm a possibilidade de trabalhar remotamente. Às vezes vêm com filho ou somente com o parceiro ou a parceira
Esse é um público. E o outro grande público que temos são realmente os aposentados, pessoas que já passaram muito tempo em grandes metrópoles, estão buscando bem-estar e ter esse lazer diferenciado, que é morar tão pertinho da praia, com um mar tão bonito, uma aula tão bonita. Então, principalmente, eu digo, ou famílias muito jovens, ou aquele pessoal que já está mais maduro, ali já se aposentando aqui na cidade. O mercado ele dá opção para moradia e para investimento. E também o híbrido, que é a junção dos dois. Então, se você quer uma segunda, uma terceira moradia, quer passar as suas férias aqui na cidade, você consegue. E a modalidade híbrida, que é tanto moradia quanto investimento, te permite colocar, por exemplo, em plataformas de curta temporada e você está rentabilizando e também desfrutando do imóvel. Aqui em João Pessoa, a procura ela se divide. Para aqueles que estão querendo investir, o compacto ele é ideal. Até pelo custo de ambientação, você colocar um imóvel disponível para locação, você vai ter que ter um investimento. Se você não tiver a necessidade de um imóvel grande, ele é o ideal, porque ele tem um valor mais baixo, apesar do metro quadrado, o valor ele está um pouco esticado. Agora, se você vem morar, temos esse perfil e as construtoras elas estão modulando. Elas já passaram de apenas construírem flats, que a gente estava numa demanda muito quente de flats, e agora olha também para o residencial. Tanto para os moradores da própria Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, os interiores, como também para trazer essas pessoas que estão de fora e buscam apartamentos. Por exemplo, existe clientes que têm me procurado que só querem apartamentos acima de 100 metros quadrados. Como nos últimos anos não foi uma demanda, esse cliente está com uma dificuldade. Então a construtora ela começa a perceber esse desnível de mercado e começa a construir nesse padrão também. Então, as características desse imóvel maior precisa ter algo semelhante a uma casa. Então, ele vai ter que ter toda essa infraestrutura, ventilação, iluminação e garagem. Mas garagem é uma coisa que é determinada, inclusive, pela prefeitura, que seja os imóveis maiores, eles tenham pelo menos uma vaga de garagem. Também um outro ponto muito importante é frisar a segurança, que dê conforto para a família, mas também tem uma segurança da sua família poder chegar e sair sem problemas. E claro, como a gente está falando de imóveis maiores, o padrão desse cliente também é um padrão maior. Então ele vai querer uma boa piscina, uma boa área gourmet, um lugar de convivência que ele possa desfrutar. O lazer dentro do empreendimento, ele é importante também, não só no próprio empreendimento, e quando eu falo de lazer, eu falo de academia. Alguns empreendimentos têm lavanderia, mini market, então pensa que você precisa de uma bebida, de alguma coisa, a comodidade de você apenas ir no local específico e ter o produto que você precisa. Além do que, uma piscina infantil, uma piscina boa, temos ali alguns lugares que a gente tem um spa, um snorkel bar, que é a área de lazer mais teen, que a gente fala muito em brinquedoteca e playground, mas às vezes o cliente que tem um adolescente também precisa de uma área de lazer para ele. Então tudo isso é estudado, as construtoras têm feito pesquisa para atrair esse público, e não somente do altíssimo padrão como condomínios clubes, mas também o médio padrão também está trazendo essa configuração bem importante. Então, eu trabalhei como consultora e gerente de vendas. A gente fez a operação de vendas de um empreendimento que queria ser disruptivo. Por quê? Porque a gente traz um térreo, a mesma estrutura de um térreo, mas no segundo andar, com piscinas, com uma área que você possa usar igual a uma casa. Às vezes, dentro de um apartamento, alguns clientes se sentem muito sufocados, alguns nem se adaptam. Então, a gente pensou nesse cliente que quer ter a segurança, quer ter a ventilação, quer ter a iluminação de um apartamento, mas ainda assim tendo sua área externa para poder conviver e desfrutar de bons momentos. E eu vou dar um exemplo nesse empreendimento também. Olha só, a construtora, ela teve a preocupação de fazer um apartamento modelo,
Hoje em dia, aqui na cidade, a gente quase já não está fazendo, porque a demanda, a venda ela é tão rápida, ela acontece de forma tão frenética, que não é interessante fazer um decorado se o apartamento e o prédio já está praticamente todo vendido. Mas a construtora ela quis mostrar os acabamentos, Porto Belo, quis trazer todas as louças de alta qualidade, quis fazer também mostrar o design. Por quê? O cliente às vezes ele entra num apartamento de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, e ele se acha que ali não cabe nada. Então foi uma forma da gente mostrar com a decoração e ambientação tudo que se pode ter, a vida que se pode ter no empreendimento, num apartamento de médio e alto padrão. Ja, manchmal ich muss ein bisschen Deutsch sprechen. Sim, de vez em quando eu tenho que falar, por exemplo, o alemão, porque eu morei alguns anos fora, então eu aprendi a língua. E isso faz uma diferença enorme, porque o cliente que ele não domina o português, ele já fica muito seguro de estar investindo em outro país. Então, quando eu venho e falo a língua dele, entendo a cultura dele, eu sinto que já tem uma sensação, uma confiança que a gente consegue trabalhar com muito mais tranquilidade. Quero agradecer esse momento muito especial para a Daiane, no quintal delas. Foi assim, muito bom, muito gostoso falar do mercado imobiliário, falar dessa profissão, que são os corretores de imóvel, então eu fico muito, muito agradecida. E esse foi mais um Quintal de Casa, preparado com todo carinho para você. Eu estou nesse empreendimento maravilhoso que a Renê nos apresentou aqui no Jardim Oceania. Afinal de contas, a Paraíba, João Pessoa, é um paraíso. Não é à toa que as pessoas estão vindo para cá, assim como eu, que estou aqui há 6 anos e não quero mais ir embora. E eu tô aqui vestindo girassol e a chuva deu uma trégua, então a gente vai aproveitar o sol para mostrar o look como sempre. É isso, gente, a gente tá preparando um programa muito legal para a próxima semana e esperem, eu gosto muito do tema, acho que vocês também vão gostar. E a gente se vê lá. Um beijo, tchau! Multilux Cotas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Multilux. Eu tô numa top line, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você, sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Multilux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Multilux Cotas Náuticas, tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá. Macio, leve e extremamente aromático, o Scuri é um vinho de Trevinesina, Itália, e é novidade aqui na Baco. Vamos conhecer? Isso, é um vinho com características elegantes e remete a frutas vermelhas e harmoniza perfeitamente com atum e queijos maduros. Olha só, opção de queijo aqui, a gente está falando do melhor. A Baco tem uma carta de vinhos excelente, vinhos de todas as partes do mundo, e esse italiano é novidade que acabou de chegar, não é isso, Demóstenes? Exatamente, é um vinho realmente diferenciado. E tem com exclusividade, em poucas localidades você encontra aqui na Baco. Tem um atendimento especializado, tem equipe aqui para dar toda a orientação e você encontra o melhor. Lugar de encontrar, olha só, o Scuri, esse italiano é onde mesmo? Baco Vinho Fino. Então vem para cá. E é isso, a gente está terminando mais um bloco, olha só, dentro do quintal de casa, o Mais Viver, que é para viver com qualidade, principalmente a gente que tem aí 40 a mais, e a gente tem que cuidar muito melhor do nosso corpo, da nossa saúde, não é apenas estético, mas é essa sensação gostosa de bem-estar que todo mundo procura, todo mundo quer e tem a ver com qualidade de vida. Fizemos exercício, estou aqui na área de mobilidade aqui da academia, Corpus, que é nossa super parceira aí, a gente mostra aqui esses ambientes quando a gente vai fazer aqui os conteúdos para você, e é isso que a gente tem mostrado toda semana. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E se você chegou agora e não assistiu o programa de hoje, olha só, fica ligado porque toda semana o programa está um pouquinho diferente, porque a gente está caprichando aí no espaço para esse bloco diferenciado que é o Mais Viver. Mas olha só, se você quer participar com a gente e está acompanhando tudo isso, primeiro você tem que apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, e você assiste quantas vezes quiser, deixa o seu comentário, tem as nossas redes sociais, e é muito importante
importante que você participe com a gente. Fala com a gente lá se você tem também problema nas articulações, dor no corpo, passou por cirurgia, e a gente vai começar a tratar de tudo isso já na semana que vem. No próximo programa a gente está falando com uma nutricionista. Sabe essa gordura que tem na região abdominal? Com essa idade, claro que começa a aparecer flanco, não sei o que, e aí a gente precisa tratar de tudo isso. E essa gordura, que é chamada de gordura visceral, ela é super perigosa e tem exercícios específicos para ela, o acompanhamento do personal na academia, mas também a alimentação. Aliás, essencialmente a alimentação é super importante. Então fica ligado, porque semana que vem a gente vai tratar disso, e já vai deixando seu comentário lá, vai ser um prazer te responder. Obrigado por estar junto com a gente, boa semana, e semana que vem tem mais para você aqui no nosso Quintal de Casa. Vamos lá!